Muito bom dia, começando mais o meu, seu, nosso Pense e Ore nessa segunda-feira tão especial. Gente, o que foi a Explosão 13, hein? Meu Deus do céu, Deus nos pegou, foi infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente imaginava. Poder de Deus, vidas transformadas, salvação, quebrantamento. Olha que maravilha! E tudo que você pegou nesses dias de Explosão 13, mantenha acesa no coração, porque vai frutificar. Mais uma semana, a gente não para aqui. Começamos na sexta-feira a nossa nova série para a gente entender os efeitos da oração. E hoje a gente continua aqui buscando a Deus e entendendo que o melhor está por vir. Bom dia, produção! Bom dia, pastor. Tudo em ordem? Dia. Tudo em ordem, graças a Deus. A produção está por aqui já, firme e forte. Bom dia para uma segunda-feira. Tô animado, hein? Tá animado, produção? Descansou? Opa, graças a Deus. Foi um final de semana aí maravilhoso. Explosão a milhão. Ô, glória, é isso aí. Manda seu bom dia, me fala de onde você tá falando, eu quero muito saber. E se você quer abençoar nosso canal, o caminho é esse. Você pode mandar um superchat aqui, que tá aparecendo na sua tela, ou um Pix, que tá aqui embaixo das minhas mãos, pixdiegomenin@gmail.com, pixdiegomenin@gmail.com. É muito bom ter você por aqui, eu espero de verdade que você chegue onde Deus deseja, tá? Uma semana de bênçãos, de frutificação e muito avivamento. Lembrando a você que no nosso canal aqui a gente tem muita coisa, hein? Ainda hoje tem Escola da Alma 18 horas, depois tem sermão inédito às 20 horas e temos meia-noite Clamor da Madrugada. Bom, gente, eu escolhi a dedo essa série porque a oração ela é o beabá da fé. Muitas pessoas criam mitos sobre a oração, dizendo que orar é difícil, dizendo que orar é para pastor, né? Então, nós escolhemos essa série a dedo porque muitas vezes a gente entende que a oração é para alguns iluminados, para algumas pessoas que vivem uma vida, é o pastor, é o presbítero, é o profeta, né? E aí a gente cria aquele mito de que vocês oram por mim? Vocês podem orar por mim, né? O famoso crente 6 horas, né? 6 horas por mim. E na verdade, a oração, ela é um princípio elementar de uma vida livre. A oração, ela não deveria ter esse peso, essa carga de melancolia, de obrigação, né? Tem pessoas até que quando falam em orar, ficam tristes, como se a oração fosse algo assim, uma penitência. Puxa, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Não, a gente não tem que orar. Qual é o relacionamento que dá certo quando uma das partes sente obrigação em se relacionar com a outra parte? É porque, na verdade, por trás de toda essa desconfiança da oração, o problema é a fé. A gente fala muito de Deus, a gente canta muito sobre Deus, mas ficamos sempre naquela margem das emoções. E, no fundo, muitos não creem em Deus. Como não, pastor? Eu creio. Se nós crêssemos, isso não seria tão verdadeiro quanto esse peso em orar, essa dificuldade em crer que Deus nos ouve. E isso é muito sério. E hoje, no tema de hoje, nós vamos falar muito sobre se vale a pena orar pelos outros. Numa sociedade tão egocêntrica, onde as nossas limitações, as nossas dificuldades estão sempre no topo da cadeia alimentar, orar pelos outros é sim e pode ser uma grande experiência. Orar pelos outros pode ser, sim, uma ferramenta fundamental de crescimento, desenvolvimento e esperança. Eu quero muito que você entenda que existe, biblicamente falando, uma cura reservada para quando você tem a hombridade de tirar a sua necessidade do foco, tirar a sua origem e orar pelos outros. Tá bom? A gente vai destrinchar sobre isso já, mas antes tem pensamento e produção do dia aí, produção? Opa, graças a Deus. Vamos então, lá. Vamos lá. Com vocês, pensamento e produção do dia. As barreiras do impossível caem quando você coloca Deus no comando da sua vida. As barreiras do impossível caem quando você coloca Deus no comando da sua vida. Exatamente. Muito bom, exatamente. É o sobrenatural do Papai do Céu. Isso aí, muito bom. Gostei, produção. Firme e forte. Então vamos lá, então. Vamos entrar aqui. Vamos começar lendo 1 Pedro 4:10.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10. Porque quando a gente fala sobre ajudar o próximo, servir o próximo, a gente pensa muito em dinheiro, a gente pensa muito no nosso tempo, mas não tem nada mais poderoso do que orar uns pelos outros. Olha o que diz a Bíblia em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, não é ajudar só caridade. Ajudar não é só fazer favores, mas como diz Pedro, nas suas múltiplas formas, a oração faz parte. Eu posso guerrear em oração por alguém. Eu posso ajudar as pessoas em oração. Por quê? Porque a oração, ela é a ferramenta do mundo espiritual. Gente, e o mundo espiritual é real. Anjos existem, demônios existem, gente boa existe, gente má existe, opressões espirituais existem, cegueira, surdez espiritual é tão real quanto você me vendo aqui agora. E a oração, ela desvenda tudo isso. E a oração, ela pode ser feita de várias formas. Você pode orar principalmente em espírito. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa em alguém indo colocar a mão na cabeça, né? Em nome do meu Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo. Não, você pode orar em concordância. Você pode fazer uma intercessão silenciosa. Você pode, no meio das suas orações, ter momentos de clamar pela vida de alguém. E qual é a oração correta? Qual é o jeito que se ora corretamente? Toda oração correta, ela tem um princípio. Ela é sincera. Deus não liga muito para a forma como você ora. Se você vai orar em pé, deitado, sentado. A reverência não está no formato do corpo. Claro, não vou ficar orando bocejando, não vou ficar orando conversando, mascando chiclete, enfim. Mas eu vou orar com temor, respeito, assim como eu não conversaria com uma pessoa olhando para outro lado, né? Falta de educação. Está falando com alguém das costas. Então, a oração nada mais é do que uma conversa. E nessa conversa tem que ter respeito, tem que ter empatia. Porém, assim como todo diálogo precisa de bases para chegar lá, a oração ela precisa de sinceridade. Porque algumas vezes a gente se preocupa muito com o vernáculo, com o vocabulário, falar bonito, falar de uma forma envolvente. Muitas vezes a gente fala tão bonito que nós mesmos nos emocionamos com a nossa oração. Porém, Deus não está preocupado com essa beleza camuflada, essa beleza estética, verbal. Deus está preocupado isso aqui dentro, de verdade. Tudo que eu estou falando, realmente eu acredito e torno isso possível. Tá? A oração, ela é uma arma poderosa para você abençoar pessoas. Mas eu quero já construir um outro benefício da oração. Antes disso, coloca para mim, produção, Efésios 6,18. Aos Efésios 6,18, fala assim o apóstolo Paulo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja, o que é orar em Espírito? Orar em Espírito é não verbalizar muitas vezes, é fechar os meus olhos, ou muitas vezes estar no trabalho, de olho aberto, mas espiritualmente eu estou falando com Deus. Eu estou contando para Deus a minha situação. Estou dizendo para Ele a gravidade do problema, estou apresentando minha família. E muitas vezes não estou expressando absolutamente nada. As pessoas que estão ao meu lado sequer fazem ideia de que eu estou orando. Porém, essa oração é uma oração com fé, com devoção, uma mente atenta, uma mente sensível, que não espera as coisas piorarem para se posicionar, que não espera a vaca ir para o brejo para pedir ajuda. E você pode orar em espírito por todos aqueles que você ama, inclusive aqueles que estão longe. Para quê, pastor? Para continuarem firmes, para que o mal não os toque. Existe uma diferença entre livre-arbítrio e criação de oportunidades. Eu, por exemplo, não acredito que porque nós oremos por alguém, Deus vá lá e para nos agradar, Ele manipule uma pessoa. Quem escraviza a pessoa é o diabo. Tanto que o diabo chama de cavalo. Você já andou nas avenidas aí da tua cidade e já deve ter visto um poste escrito lá, trazemos a pessoa amada em 10 dias. Né? Amarração para o amor. Né?
é bem o feitio do mal. Amarrar, escravizar, trazer contra a vontade. Aí você me pergunta, pastor, acontece isso na vida real? Acontece. Opa, a casa vazia, o inimigo entra. A casa vazia ele ocupa. A verdade é que não existe isenção espiritual. Os famosos isentões, que são os nem, né? Nem Deus, nem diabo, esses aí, por mais que achem que não, mas já estão totalmente vulneráveis. Porque não existe parcialidade e neutralidade na vida espiritual. Só tem dois lados. Ou você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ou você está vulnerável. Eu não estou dizendo que quem não serve a Deus é uma pessoa má. Não estou dizendo. Mas há influências demoníacas que rondam, que protegem. E muitas vezes essa pessoa ela tem até uma vida tranquila. Porque para que o diabo iria atormentar alguém que ele já tem? Para que o Satanás ia perseguir um camarada que naquele estilo de vida tranquilo, de boa, ele já está condenado? As provas vêm para aqueles que decidem servir a Deus. Por esses dias uma mulher me procurou aqui e falou, pastor, olha, eu me entreguei para Jesus, me batizei e minha vida virou de cabeça para baixo. Minha vida está muito pior. Eu falei, exatamente. Esse é o caminho certo, a direção certa. Porque o inimigo não ataca os fracos. Ele ataca os fortes. Ele ataca os processos. Então, a oração pela família não quer dizer que a minha família vai se converter porque eu oro para ela. Porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha filha, todos têm livre-arbítrio. Mas eu vou criando oportunidades, proteção. Tem pessoas da nossa família que, graças à nossa oração, são livres do mal, são livres de ataques demoníacos, livres de doença, livres de acidentes. É esse pedido. Por quê? Porque não interfere no livre-arbítrio da minha família. Ele continua decidindo servir ou não a Deus. Mas a minha oração, a minha intercessão vai criando uma redoma, vai criando uma proteção para que esse meu familiar, meu amigo, meu colega, enfim, ele tenha vida e vida em abundância e se proteja. Vamos dar uma lida em Efésios 3:14. Tem alguns aprendizados muito importantes aqui. Né? A importância da gente orar para que as pessoas que não servem a Deus sirvam. E até mesmo aqueles que estão distantes, tá? Aqueles que estão longe. Fala assim, ó, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele as fortaleça no seu íntimo, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, é isso que Paulo está ensinando. Existe um poder, ajoelhando-me diante do Pai, orando por toda a minha família, nos céus e na terra, orando para que as gloriosas riquezas sejam fortalecidas no íntimo com poder, para que todos sejam alicerçados. Quando fala santos aqui, né, todos os santos, é compreender, aqui está falando da igreja, de pessoas convertidas, orar pela conversão, orar para que haja uma expansão. Então, gente, a oração, ela não é um grito de desabafo da alma. A oração não é um clamor feito irresponsavelmente, onde eu solto a minha voz no vazio. Não, a oração ela tem endereço. A oração liberta, a oração transforma, a oração muda cenários. Orar por pessoas, por exemplo, que estão pregando o evangelho em todas as partes do mundo agora. Eu não posso ir, mas eles estão lá pregando. Senhor, abençoa os missionários, abençoa pessoas que abriram mão de tudo, do conforto de suas vidas, que estão lá. Eu acho tão maravilhoso isso, porque a oração, ela quebra cadeias, ela quebra grilhões. E ao invés da gente gastar energia reclamando, murmurando, olhando para trás, se nós dedicássemos a uma vida de devoção e oração, a nossa vida, a própria vida seria muito melhor.
A palavra diz que os 2 maiores mandamentos é: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos depende toda a lei e toda a profecia. Quando a gente vai caracterizar amor, né, porque cada um tem uma forma de amar, alguns amam dando presente, outros amam abraçando. Amor é muito subjetivo, então a gente não pode entender quando Deus diz para amar do jeito que eu entendo o amor, porque a minha forma de amar pode ser diferente da sua. E se cada um amar como entende, nós nunca teremos um padrão de amor divino. E Deus não estabeleceu padrões de amor, Ele estabeleceu um padrão de amor. E qual é o único padrão de amor que Ele estabeleceu? Jesus Cristo. A forma como Jesus viveu é a forma como temos que viver. E como é que Jesus amou? Falando, abraçando, beijando? Não, Jesus amou servindo. O maior caráter do amor de Deus não é a bravata, a conversa, é o servir. E nesse caso, na nossa família, servir pode ser orar. Algumas pessoas, por exemplo, não estão preparadas para terem conversas sobre o Evangelho. Algumas pessoas são ruins, de verdade. Todo mundo. Quem é que não tem um parente que você fala, meu Deus do céu, eu respiro perto dele e o camarada já fica irritado. Por quê? Porque sabe que eu sou cristão, porque sabe que eu vou para a igreja. A nossa presença muitas vezes incomoda, e não é nem porque aquela pessoa de verdade não goste de você, mas espiritualmente, quando nós entramos no ambiente, quando nós acessamos um lugar onde o inimigo está inserido, a nossa presença causa incômodo. Nós nos tornamos pessoas extremamente indesejadas. E essas pessoas que nos indesejam, muitas vezes nem sabem o porquê estão sentindo isso contra nós. Mas a oração pode. Então, algumas vezes, eu tenho que me calar e orar. Algumas vezes eu preciso entender, preguei sobre isso até recentemente, que eu não posso ter foco naquilo que eu não posso consertar. Quando Jesus manda os discípulos para Jerusalém para pregar, ele fala, vocês não podem pregar para os gentios. Não era que Jesus não queria que eles não pregassem para os gentios, mas não era a hora. Eles não estavam prontos ainda. Eles não tinham argumentos, não tinham vivência. Então, o que eu estou querendo te dizer? Ore. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos, ore, apresente a Deus. E a oração é um hábito. É um hábito. Agora, lembra o texto que eu falei? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos depende toda a lei, toda a profecia. Quando você tem problemas, quando você tem lutas, dores, e você escolhe não falar das suas dores na oração e colocar a dor de alguém, o problema de alguém, aparentemente dá a impressão de que nós estamos abandonando as nossas guerras. Mas não. Isso é o grande segredo da virada espiritual. Quanto menos você se preocupa com as suas coisas, mais Deus cuida de você. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então, orar por pessoas, além de realmente provocar um benefício na vida da pessoa que recebe a oração, que é o alvo da oração, espiritualmente te liberta. De onde vêm as dores da alma? De onde vem o desespero? Da ampliação das coisas. Eu olho tanto, eu reparo tanto, eu foco tanto ali que aquilo cresce de um jeito desordenado, ganha uma proporção gigantesca na minha alma e quando eu menos espero, eu estou completamente dissuadido naquilo e envolvido nessa situação. É complicado. Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra está errado aqui. A honra merecida. Deixa eu pôr um N aqui. A honra merecida, como aconteceu entre vocês. Paulo está pedindo oração para que o evangelho seja pregado. Orar pela igreja, orar pela família pastoral, orar pelos líderes, orar. Algumas vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não tenho tempo de ser um voluntário, trabalho em 2 empregos e tal. Tudo bem, você pode ser um servo orando. Orar pelos... Tes messages au fond du sac
Et moi le cœur en vrac, j'ai gardé ta tasse fêlée comme un mot mal terminé. Sur la table un ticket plié, ton parfum sur le canapé. Je fais semblant d'aller bien, mais ça revient de loin. Dis-moi pourquoi ça tient encore quand tout en moi te dit dehors. Je ferme les yeux, je te revois, et dans ma tête tu reviens 3 fois. Dernier accord, dernier décor, je tourne encore autour de ton corps. Dernier accord. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked.
was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And outros não só vai abençoar a vida dos outros, mas vai abençoar a sua vida, a sua mente. Vai tirar o foco do seu problema. E a oração abençoa.
Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Fala assim, ó, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Então Paulo está falando, olha, orem por nós. Graças à oração de vocês, ele tem livrado pessoas do perigo de morte. Ele tem colocado esperança no nosso coração. Ele tem colocado estímulo e ele tem sido a resposta das orações de vocês. Então, ore. Pastor, só eu na minha casa sirvo a Deus. Só eu no meu trabalho clamo a Deus. Não fica com essa síndrome do vitimismo, de ficar, só eu, só eu. Um homem ajustado na presença de Deus faz milagre. Uma pessoa na presença de Deus muda histórias. E eu sei que o poder de Deus é capaz de fazer absolutamente tudo, transformar tudo, desde de trazer esperança, confiança, firmeza, poder, unção, graça. E a presença de Deus, ela é a ferramenta que nós tanto precisamos. A oração é terapêutica. Você sabe que até a ciência reconhece os efeitos da oração na vida de uma pessoa. Claro que ela descarta o efeito espiritual, mas ela diz que uma pessoa que tem tempos para orar, aquilo faz a sua alma encontrar alívio, abrigo. Não está bem? Ore pelos seus irmãos. A Bíblia diz que Jó teve a sua sorte mudada quando ele orou pelos seus amigos. Que interessante isso. Um camarada que tem necessidades, que tem perdas, mas quando ele ora por outros, Deus muda a sorte dele. Será que não é isso que está faltando para você? Parar de eu. Eu estou sofrendo, eu estou cansado, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldades, eu. E começar a olhar para os outros e dizer, olha, eu tenho tudo isso mesmo, reconheço meus limites, reconheço minhas dores, mas Senhor abençoa. Senhor, olha para a vida do fulano, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, restaura, Senhor, purifica o fulano, Senhor, acampa os teus anjos ao redor dele. Enquanto você segue um caminho de direção, de proteção, você automaticamente vai construindo um legado onde a sua alma vai entender o seguinte: eu não gasto tempo com os meus problemas. Eu gosto sempre de exemplificar os voluntários. Quando a gente vem aqui para Lírio, e você que nunca veio aqui, quando você chegar aqui, você vai ter um monte de voluntário para servir você. Desde a recepção, todas as áreas. São mais de 130 voluntários por culto, completamente envolvidos na obra. E se você falar para mim, pastor, cada um tem problema, mas é lógico. Mas a vida particular fica em segundo plano. Quando eles estão aqui, eles servem com uma paixão, e aí você não precisa ter dó de um voluntário. Ai, tadinho do voluntário que está tomando chuva, tadinho do voluntário que está ali em pé, intercedendo, fazendo isso, fazendo aquilo, tadinho, não precisa ter dó não, porque o nosso Deus ele é galardoador. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. O que significa isso? Deus recompensa. Quando esse camarada está ali servindo você, abrindo a porta do teu carro, segurando um guarda-chuva, vendendo um produto na loja, intercedendo, ajudando, quando ele está ali envolvido, ele não está ali fazendo papel de idiota, ele não está ali trabalhando de graça, não, ele está cumprindo uma missão espiritual, de tirar a vida dele do foco. Ele tem problemas, ele tem lutas, mas ele entendeu. Isso, gente, é muito poderoso. E quando você ora, vou te dar uma outra dica, não entra a sua opinião e a sua preferência. Orar não tem a ver com aquilo que eu acho que é possível. Porque se eu sirvo um Deus que não tem limite, se eu sirvo um Deus que é o Deus do impossível, a minha opinião não está em questão. Orar não é sobre a política que eu tenho de boa vizinhança. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Fala assim, ó, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões
e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Observe o termo, põe o versículo 1 para mim de novo. Todos os homens, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quem são todos os homens? Todos os homens. Quem eu gosto e quem eu não gosto. Se nós entendermos o poder da oração, você já parou para imaginar se a pessoa que você mais odeia na vida, né? E eu sei que eu estou falando com gente, que eu não estou falando com anjo. Todo mundo aqui já teve ódio de alguém, né? Raiva. O sentir é diferente do estar, né? Perdão, o estar é diferente do ser. Eu posso estar com raiva, mas eu não preciso ser raivoso. O sentimento ele existe, ele é real. A gente não é de robô, de máquina. Nós somos seres humanos acredito que todo mundo já teve seus minutos de ódio, de raiva, de falar bobagem, enfim. E faz parte mesmo, infelizmente, nossa natureza pecaminosa nos traz esses sentimentos horríveis que a gente tem que ter muita maturidade para deixá-los vazar e ir embora. Porque se ficar em nós, transforma e deforma. Mas se você apenas está um momento e não se torna, é muito importante. Agora, o que Paulo está falando aqui para Timóteo? Olha, se você ora pelos seus inimigos, se você ora por todas as pessoas, declarando ações de graça, agradecendo pela vida delas, de alguma forma, há uma pacificação, há uma piedade, há uma dignidade na oração. Deus não nos fez para sermos selvagens, pessoas impulsivas, raivosas, nervosas, ignorantes. Não, não. Deus nos fez. E olha o que Tiago completa, né? Tiago 5, 13 e 14. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então, está feliz? Cante. Está sofrendo? Ore. Está doente? Ore. A oração, ela é possível. Então, realmente, não tem o que fazer? Ore. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para corações que nós, pela nossa vivência, a gente fala, essa pessoa aqui ela é mais importante que essa. Esse aqui tem mais valor do que esse. Nós, lamentavelmente, vemos as coisas pelos olhos carnais. É o Samuel, quando vai escolher um dos filhos de Jessé, e não consegue ver Davi como rei. Inicialmente, nem o próprio pai Jessé vê Davi como rei. Isso é um grande problema. Então, estar pronto para orar, pronto para clamar, pronto para interceder. Olha o que fala Tiago 5,16. Fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, o que a gente faz na maioria das vezes? Eu não quero papo com fulano, ele me magoou. Eu não quero. A Bíblia manda você ir até ele, confessar se fez algo errado ou não, pedir perdão, tá? E orarem juntos. A oração restaura, a oração abençoa. É óbvio que tem situações que não tem como se aproximar da pessoa mais. Tem situações que o estrago foi tão grande que se aproximar pode ser que aumente mais o dano. Mas isso não me impede de liberar o perdão e orar. O perdão e a oração, até mesmo quando alguém precisa muito, ele faz mais bem para aquele que ora do que para aquele que recebe. É como a oferta e o dízimo. Claro que todos nós ofertamos e dizimamos porque a Bíblia ensina. E aí muitas pessoas falam, oferta e dízimo para ajudar a igreja, para obra social, enfim. Mas a verdade sobre o dízimo e a oferta é um lembrete para as minhas emoções de quem está no controle, de quem governa a minha vida. O dízimo e a oferta é lembrar de onde vem o meu sustento.
Quando eu começo a ficar muito orgulhoso dos meus talentos, da minha capacidade, porque eu fecho o contrato, porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu faço e aconteço, quando eu dizimo e oferto, eu lembro com muita alegria de onde vem o meu sustento e a minha provisão. Então, eu quero fechar esse programa te dando algumas direções, porque quem ora pelo próximo não odeia. Se você vive uma vida com muito ódio, raiva, sentimentos de vingança, o maior caminho para você ser liberto disso é a oração. É ouvir sua própria voz dizendo: Senhor, olha, eu abençoo essa pessoa. Eu abençoo, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela prospere, eu quero que ela te encontre um dia, eu quero, Senhor, que o Senhor a ampare, eu não desejo para ela o que ela desejou para mim, e eu quero quebrar essa maldição, quero quebrar esse sentimento de agonia na minha alma, de ficar remoendo o passado, remoendo situações, eu não quero mais. E quando você ora, o próprio Espírito Santo te conduz, te orienta no discernimento. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, 26. Porque tem orações que são difíceis de serem feitas. Por exemplo, orar por um inimigo é difícil. A gente quer orar, morre desgraça, morre praga. Mas olha o que Paulo fala, Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, veja, eu não preciso ter as palavras certas. Eu não preciso falar bonito. E muitas vezes a nossa oração, principalmente quando ela toca numa ferida, quando ela toca... Sabe aquela situação que a gente quer jogar para debaixo do tapete? Que a gente escolheu ignorá-la para seguir em frente? E muitas vezes quando você vai orar por isso, você não consegue, você desaba, você começa a chorar, você tem sensações. Mas a Bíblia reconhece essa nossa incapacidade de orar. A palavra de Deus deixa claro que nós não sabemos como orar, e o próprio Espírito pega ali o que a gente fez, aquela bagunça de oração, junto com pedido, tem sentimento bom, tem sentimento ruim, tem passado, tem presente, tem futuro, tem medo, mas a Bíblia diz que ele pega essa bagunça que é a nossa oração, ele leva até o Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemido? Ele leva sentimento, ele leva intensidade. Então eu posso sim, algumas vezes deitar no pé da minha cama, chorar por uma situação sem emitir palavra alguma, e o Espírito Santo está colhendo as minhas lágrimas, colhendo as minhas orações, ainda que eu não tenha força para falar. Quantas orações eu já fiz que eu não falei palavra nenhuma? Não tinha o que falar, minha alma estava seca, meu espírito abatido, a minha mente confusa. Eu só me deitei no chão e me deixei dizer: eu confio em Ti, Senhor. E Ele foi me abraçando, e eu tenho certeza que o Espírito Santo leu meu coração, sondou a minha mente, sabe do que eu estava precisando e levou ao Pai. Gemeu diante do Pai pela minha vida, transformando a minha oração numa oração inteligente, porque eu não sei como orar. Então eu quero motivar você. Você que está aí dizendo: pastor, a minha vida está uma bagunça, comece a orar. Ore de manhã, ore pelo menos 3 vezes por dia. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite. Uma oração em cada período. Não precisa ser orações longas, não. Pode ser orações curtas, 5 minutos, 3 minutos. Mas fale com vontade, fale com Deus. Tenha momentos para você ouvir louvores. Tenha na sua vida, no seu estilo de vida, ferramentas que lembrem quem você serve. Não se desconecta, não. Tem músicas que interferem no seu subconsciente. Tem conversas que te distraem. Tem pessoas plantadas pelo próprio inimigo para enfraquecer a sua fé. Por isso, ser seletivo é muito importante. Saber com quem eu estou falando, com quem eu estou conversando, para onde eu estou indo. E lembrar que a profunda intimidade com Deus estimula você a transformar a sua vida e a transformar a vida do próximo. Toda pessoa que ama a Deus verdadeiramente não tem prazer na destruição de ninguém. A gente não precisa conviver. Não precisa. Eu fico pensando nessas pessoas que torcem pela convivência. Gente, tem pessoas que a gente se dá bem com elas longe.
Nós não temos a maturidade que a gente acha que tem. E perdoar não é esquecer. Eu perdoo, não guardo raiva, não guardo rancor, mas peraí, eu tenho memória. E eu não quero futucar. E tem coisas que a gente não quer estar perto de pessoas. E está tudo bem. Isso não quer dizer que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, mas não dá. Né? Você vai falar para uma mãe, né, que teve um filho assassinado, que além dela perdoar o assassino do filho, ela tem que aceitar conviver com essa pessoa, aí você está de brincadeira comigo. Então, a oração, ela tem que ser vista com muito cuidado. Ela é libertadora. Ela permite você alcançar novas regiões que normalmente você não conseguiria. Agora, a oração por alguém liberta você, abençoa a pessoa, mas isso não significa que você volta a conviver. Tá? Eu acredito muito em cura, perdão, libertação e restauração. Mas acredito que tem pessoas que se dão melhor separados do que juntos. Quando a gente tem uma vida muito romântica, a gente acha que tudo é um conto de fadas. Mas a verdade é que tem pessoas que, para estar bem, elas têm que estar separadas. Tem coisas, por exemplo, que a gente perdoa, não tem mais raiva, não tem mais mágoa nenhuma. Porém, a presença daquela pessoa me faz lembrar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ser livre. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu não posso exigir de uma mãe que teve um filho assassinado que conviva com o assassino do seu filho. Ela pode até perdoar. E acho que deve perdoar. Não porque o cara merece, mas porque ela precisa voltar a viver. Ela precisa, de alguma forma, se levantar do luto. E o perdão é o único remédio. É um remédio amargo, é um remédio difícil de tomar, mas o perdão é a única chance de alguém, depois de um solavanco da vida, voltar a viver de uma forma digna. Sem perdoar, você vive um luto eterno. Mas eu não posso pedir para essa mãe conviver com o assassino do seu filho. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas vezes a gente é romântico demais nessa questão do perdoar, conviver. Então, ore pelos seus inimigos, ore, mas tenha limites. Tá? Entenda que orar por outras pessoas faz tão bem ao outro como a você. E se você tem dificuldade de orar, comece agradecendo a Deus. A gratidão também é uma oração. Comece no carro, comece no ônibus, no metrô, né? Esse tempo que você fica olhando para o nada, para o vazio, pela janela, vendo a paisagem da rua. Comece a falar com Deus. Comece a oração agradecendo a Ele pela vida, agradecendo a Ele por ter te sustentado. E depois você peça ao Espírito Santo para que você tenha a capacidade de apresentar realmente problemas de pessoas. A oração altruísta, a oração de servir o outro, ela cura você. Eu espero que você pegue todas as áreas da sua vida que estão mal resolvidas, todas as situações que te trazem dano, que você possa orar por essas situações com muita fé. Deixa eu orar por você nesta manhã, orar para que o Espírito Santo te tome, te encha. Pai querido, eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que a Tua presença é a fonte que nos mantém em pé. Se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui. Se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça, sem dúvida nós estaremos mortos. Mortos em nossos próprios delitos. E Deus, assim como o Senhor nos alcançou, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem fazer nada para alcançar e receber toda essa graça, nós queremos apresentar as pessoas que nós amamos. Apresentar nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nos fazem bem, mas que infelizmente estão passando por lutas, provas, e muitas vezes o egoísmo tem nos prendido, Pai. Temos tão inutilmente focados na nossa vida, esquecendo que nós podemos ser bênção para outras pessoas, orando, clamando, intercedendo, colocando a vida destas pessoas no altar, crendo que o Senhor é fiel, poderoso, único e verdadeiro. Senhor, eu clamo pela existência de cada um que está aqui, Pai. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encoraje, porque a oração pelo outro também me salva. A oração pelo outro também salva a minha alma do egoísmo, de ampliar os meus problemas, de dramatizar a vida. Senhor, nós também queremos orar pelos nossos inimigos. Como é poderoso isso, Pai. Poder